que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela em Hebreus, no capítulo número 11, a partir do verso 1. Obrigado. Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso número 1. Aleluias. Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso 1. Podemos ler? O título é A Natureza da Fé, a partir do verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu estava pesquisando em Deus uma palavra para estar compartilhando com os irmãos nessa manhã, o Senhor me levou até dar continuidade na pregação de quarta-feira. Alguns irmãos estavam aqui, alguns irmãos não estavam aqui, mas na última quarta-feira o Senhor falou conosco e o Senhor deu início à ministração falando a respeito da fé. E ali naquela ministração de quarta-feira a gente entendeu alguns aspectos que fazem a nossa fé naufragar, e a gente leu ali um verso que falava que alguns cristãos haviam naufragado na fé. Então a gente ficou aqui um tempo discutindo e aprendendo com o Senhor a respeito de alguns aspectos que levam a nossa fé a naufragar. Eu confesso para os irmãos que quando eu cheguei na minha casa, eu me alegrei muito com tudo que foi ensinado, mas o Senhor continua ministrando no meu coração, ainda não acabou. Ainda não falei tudo que eu tinha para falar. Esse ensinamento ainda precisa continuar, ainda tem outras áreas, outros aspectos a respeito da fé que o meu povo precisa entender. Então eu entendi da parte do Senhor que o Senhor ainda tem essa lacuna da fé aberta, e Ele vai nessa manhã nos dar mais insumos, mais instrumentos, mais ensinamentos a respeito da fé. E nós acabamos de ler aqui, irmãos, uma palavra muito forte a respeito da fé. E se a gente for continuar o texto, a palavra fala sobre os heróis da fé, e a palavra fala sobre Abraão. A palavra fala sobre diversos homens de Deus que foram homens de fé. Então isso significa que a fé é um pilar fundamental para a nossa vida cristã. Se nós queremos realmente ir para o céu, se nós queremos realmente nos salvarmos, nós precisamos entender um pouco mais a respeito da fé, porque tudo gira em torno da fé, irmãos. Então esse assunto eu vejo que é um assunto que ele ainda não está completamente acabado. As peças eles ainda não se encaixaram na nossa cabeça. Por isso que nessa manhã eu vou trazer aqui um ensinamento um pouco mais aprofundado sobre a fé que nós temos que ter no Senhor. Isso é tão profundo, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele disse assim, que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, se levante e lança-te no mar. Isso seria feito. O que me chama a atenção dessa frase de Jesus é, se nós tivéssemos, a gente não tem. E um outro ponto é, ele não fala que se a nossa fé deveria ser do tamanho, talvez, de um pneu. Ele não fala que a nossa fé deveria ser do tamanho de uma melancia, não. Ele fala, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, são poucos milímetros. Então duas coisas a gente aprende aqui. Uma é que a gente não tem fé. Se vocês tiverem, significa que nós não temos. E o nosso problema com fé é um problema tão profundo, o nosso problema com fé é um problema tão complexo, que ele pede para a gente ter uma fé de milímetros, e a gente não consegue ter essa fé de milímetros. A minha esposa me deu a direção ali, um grão de mostarda tem exatamente 3 milímetros, então a gente não consegue ter uma fé nem de 3 milímetros, e essa fé de 3 milímetros é uma fé tão poderosa, que faz com que a nossa declaração faça o monte se levantar e ir para o mar. Então será que a gente consegue entender, irmão Leandro, que o buraco é muito mais embaixo? Que o nosso problema com fé é muito mais profundo, e a gente talvez esteja caminhando a nossa vida com Deus achando que nós já chegamos nesse patamar de fé, achando que nós já estamos bem na fé,
Só que o Senhor Jesus disse que a gente não tem fé, e que se a nossa fé fosse de 3 milímetros, nós faríamos sinais, prodígios e maravilhas. Então, se nós não fazemos, é porque nós não temos fé. Muitas pessoas falam assim: nossa, mas parece que os milagres que Jesus fazia na época da Bíblia, Ele não faz mais hoje. Parece que o que os homens da Bíblia viviam, eu não vivo hoje. Só que Jesus, Ele dá uma palavra assertiva para o povo que era dele. E Ele fala na Bíblia que a fé que o povo dele tinha, que a cidade dele tinha, era tão fraca, era tão mirrada, que no meio do povo dele ele não pôde fazer sinais, prodígios e maravilhas, porque aquele povo não tinha fé. Então, se o povo dele naquela época que via ele, que enxergava ele, que tocava nele, que sentia o cheiro dele, que via ele pregando no templo, que via ele ensinando nas praças, que via ele curando as pessoas, se eles não tinham fé, que dirá a gente? Então o primeiro ponto é: a gente tem que ter a consciência que nós não temos fé. Então, presbítero, você não tem a fé que agrada ao Senhor. E irmão, irmã, você também não tem a fé que agrada ao Senhor. Porque se você tivesse a fé que agrada ao Senhor, você estaria fazendo muito mais. Se você tivesse a fé que agrada ao Senhor, teria muito mais sinal na sua vida. Então, se nós não temos uma fé bíblica, nós não vamos viver aquilo que a Bíblia tem preparado para nós. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja é: o que é ter fé? Vamos começar pelo básico, irmãos. O que é ter fé? E a resposta para isso, sobre o que é ter fé, nós vamos encontrar em Hebreus 11, no verso 1, que diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então isso significa que o significado da fé é a certeza, irmão, daquilo que a gente espera. Então isso nos mostra para mim, mostra para você, que se eu não tenho uma certeza do reino de Deus, se eu não tenho uma convicção do reino de Deus, que Ele é real, que Ele era, é e há de vir, que o mundo espiritual existe, Deus não está falando sobre uma crendice, Deus não está falando sobre um achismo, mas Deus está falando sobre uma certeza. Hebreus 11 fala que a fé é a certeza daquilo que a gente espera. E o que nós esperamos? Nós esperamos o reino de Deus, nós esperamos a salvação, nós esperamos a nova vida, nós esperamos a nova Jerusalém. Só que a Bíblia fala que nós não temos que ter um achismo, nós não temos que ter algo que nós parcialmente acreditamos, não. Nós temos que ter a certeza. Aleluia. Eu tenho convicção, irmão, que se o irmão olha um buraco profundo, uma cratera, o irmão não vai pular, porque o irmão tem certeza que se você pular ali, você vai se machucar. Se você vir, irmão, com um pneu careca, a 300 por hora, trocando de faixa, você tem certeza que o carro vai deslizar, você tem convicção naquilo. Então o Senhor quer nos tirar de um ambiente de fé, onde a gente vai para a igreja 2 vezes por semana, onde a gente acredita que Ele pode nos salvar, para um nível de certeza. Não, um nível de certeza é algo que nos deixa cego. E o Senhor quer nos chamar para um nível de fé, onde nós caminhamos de maneira cega. Porque se fosse para o irmão Leandro só dar um passo quando ele visse o degrau, ele não precisava de fé, porque ele já está vendo a escada. Então fé significa certeza daquilo que eu não vejo. A fé significa convicção daquilo que os meus olhos não podem contemplar. Aleluia. Então quando o pastor Sérgio dobra o joelho dele para orar, tem 2 formas do pastor Sérgio fazer essa oração. A primeira forma é dobrar o joelho de forma mecânica, somente para cumprir um ato. E a forma que ele dobra o joelho, tendo a certeza que ele não está sozinho, tendo a certeza que o Senhor nos céus está assim com os ouvidos para ouvir o que ele está falando. Existe uma grande diferença de alguém vir pedir oração por cura na vida do pastor Sérgio, e o pastor Sérgio colocar a mão nessa pessoa,
sabendo que pode dar ou pode não dar, pode fazer ou pode não fazer, ou ele fazer aquela oração com a certeza que Jesus pode curar e libertar aquela pessoa. Então o Senhor está nos chamando e nos ensinando e explicando sobre fé. E o que é fé? Fé é a certeza daquilo que a gente espera. Então o Senhor está te chamando, irmão e irmã, não para andar numa vida espiritual xoxa e murcha, mas a gente tem que ter sangue na veia espiritual. A gente tem que ter a faca nos dentes espiritualmente, gente. A gente tem que ter, a gente tem que transpirar espiritualmente. A gente tem que ter pegada espiritual, certeza da fé, convicção da fé. Porque se a minha fé é uma fé mole, se a minha fé é uma fé bamba, eu não tenho convicção e certeza para todo dia dobrar meu joelho. Por quê? Porque a minha fé é mole. Se eu não tenho certeza que o juízo vai vir, eu não pego a minha Bíblia na minha casa, porque eu não tenho certeza. Eu tenho uma crendice, eu acho. Pode ser que, não, é certeza. O juízo vai vir, a minha hora vai chegar. Eu vou estar de frente para Jesus, eu vou passar pelo julgamento. Então eu tenho certeza. E essa certeza, essa convicção que é fé. É por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Porque a pessoa que não tem fé, ela não tem energia para fazer nada. E por que a pessoa não faz nada? Porque ela não tem fé, ela tem uma crendice. Ela tem uma crendice, mas fé ela não tem. Porque a Bíblia fala que fé é certeza, irmão Eduardo. É certeza, irmão Leandro. Não é um achismo, não é um pode ser, não. A fé é e acabou. A fé ela não tem vírgula, a fé ela tem ponto final. Vou repetir, a fé não tem vírgula, a fé tem ponto final, não é? Eu acredito, vírgula, porém pode ser que. Não. A fé não tem vírgula, a fé tem ponto final, não é certeza. Eu vou no nível a mais. A fé é a certeza da resposta, sendo a resposta positiva ou negativa. A convicção que eu tenho não é se a resposta vai ser a favor ou contra, mas a convicção da certeza que eu tenho é que a resposta vai vir. E quando a Bíblia fala sobre o que é fé, a Bíblia também fala que a fé é a prova daquilo que eu não vejo. Tem muito cristão, irmão, que é como Tomé. Eu só acredito vendo. E aí a palavra fala que Jesus, ele tinha ali os seus discípulos. E a Bíblia fala que ele ressuscitando, Tomé falou assim: eu só acredito se eu botar o dedo na ferida dele. Ele falou isso não para Jesus, falou isso para os discípulos. Mas quando Jesus aparece para os dele, a primeira coisa que ele faz é assim: ei, mete o dedo aqui na minha ferida. Mete o dedo aqui, ó. Jesus poderia ter falado tanta coisa, Jesus poderia ter ensinado tanta coisa, mas uma das primeiras coisas que ele falou: ei, ô incrédulo, mete o dedo aqui, ó. E é isso que ele está falando para você. Eu fui ferido, eu ressuscitei, eu faço, eu aconteço, e você não consegue ver o que eu tenho feito? Mete aqui então o dedo na minha ferida. A fé é a prova daquilo que eu não vejo. Então, enquanto que no mundo natural eu preciso ver para crer, no mundo espiritual eu só creio quando eu não enxergo, quando eu não vejo. Deus, a Bíblia está falando que a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. O Senhor está nos chamando para uma fé literalmente cega, mas certa. Se fala que a fé é uma coisa que eu não vejo, irmão, significa que muitas das vezes, para eu caminhar com fé, eu vou caminhar, entre aspas, no escuro. Só que quando eu sei quem eu estou servindo, mesmo que eu não enxergo, os meus passos são sempre firmes. Aleluia! Essa pregação pode te fazer sair daqui como um herói da fé ou como um banana. Porque depois disso que você está aprendendo nessa manhã, se você ouvindo isso não mudar, gente, não tem mais o que eu possa fazer. Nem eu, nem o pastor, nem a irmã, nem a irmã, nem o irmão. Só se a gente pegar um martelo e dar na sua jaca, mas nem assim a gente vai conseguir resolver o problema.
Então, por favor, já começa a operar a fé nesse momento, nessa manhã. Glória a Deus. Por favor, irmão, não deixa para começar a experimentar do que eu estou te ensinando nessa manhã, quando o culto acabar na segunda-feira, não. Já começa a viver isso hoje, já experimentar isso hoje, já provar e já degustar isso hoje. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse é um ambiente perfeito para você se alimentar da fé e sair daqui com uma fé sobrenatural. Então, para eu poder avançar um pouco e caminhar, eu preciso fechar isso aqui. O que é ter fé? O que é ter fé? Fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Então isso significa que a gente pode resumir a fé em duas palavras: certeza e prova do que eu não vejo. Eu falei mais de duas palavras, mas a primeira delas é a certeza. É a certeza. Então todas as vezes que o irmão Eduardo fizer uma oração e ele não sair daquela oração com uma única coisa na mente dele, que é a certeza, ele não está tendo fé. Então todas as vezes que eu me predispor a fazer algo para o Senhor, seja dobrar o joelho, seja abrir a palavra, seja vir para o culto, e na minha cabeça surja algo que não seja única e exclusivamente a certeza de que Ele vai operar ou para bem ou para mal, de que Ele vai fazer ou para salvação ou para condenação. Irmão, a fé não é Ele fazer o que eu quero, mas a fé é eu ter convicção que Ele vai fazer. A palavra nos mostra Davi orando pela criança, e a criança morre. Ele levanta, toma um banho, passa um perfume e fala assim: coloca a comida aí que eu vou comer, gente. Por quê? Porque Davi, a fé dele não estava firmada no que o Senhor poderia fazer. A fé dele estava firmada no Senhor. Quando a palavra nos mostra, irmão, Abraão tendo que entregar o seu filho, ele falou assim com fé para os servos dele: eu vou, e pode esperar aí que volta eu e a criança. Ou seja, ele tinha fé que o Senhor poderia salvar o filho. Porém, na hora de botar a criança ali em cima do madeiro para imolar ela, não pensa você que ele ficou frouxo de pegar a faca, não. Ele pegou mesmo e foi. A Bíblia, meu irmão, fala que ele foi com tanta sede ao pote para imolar o filho, que ele teve que escutar assim: ó, não faça tal coisa. Se é uma pessoa, irmã Rosane, que está meio mole, vai ou não vai, aí imola ou não imola, mata ou não mata, você não precisa dar um grito, porque a pessoa nem perto está, mas ele estava com tanto sangue no olho de fé espiritual, certeza, Glória a Deus, que ele pegou, e a Bíblia fala que teve que ouvir: não faça tal coisa, e ele parou. E a Bíblia fala que Deus já tinha preparado por ele. Só que o que mais me chama a atenção nessa história é que a mesma fé que ele tinha para falar para os servos: eu e o menino volta, foi a mesma fé que ele pegou a faca para imolar a criança. Sabe por quê? Porque a fé dele não estava no Deus pode salvar, mas a fé dele estava: Deus é Deus com a criança viva ou com a criança morta. Então sabe por que a gente para na fé, ou naufraga na fé, ou fica bamba na fé? Porque a gente compara a fé com tudo dando certo, a gente compara a fé com tudo indo bem, a gente compara a fé com uma dispensa cheia, a gente compara a fé com os filhos com saúde. Mas a fé, irmão, biblicamente é: ei Jó, soprou um vento dos quatro cantos, caíram sobre os seus filhos. A palavra fala que ele não deu ao Senhor falta alguma, não atribuiu ao Senhor nenhuma falha. Ei Jó, ontem você estava saudável, mas hoje você está se coçando com um caco de telha, irmão. A esposa dele, ô mulher sábia, hein? Amaldiçoe esse seu Deus e morre. Ele falou assim: mulher, você é uma louca. Acaso quando ele estava dando, ele era Deus, e agora que ele tirou, ele não é o Senhor? Ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha para mim, olha para o exemplo de fé de Jó. A minha fé não está firmada quando ele abre a porta, a minha fé não está firmada quando a criança está boa, a minha fé não está firmada quando os filhos têm saúde, quando eu tenho várias casas. Não, a minha fé é no muito e no pouco. A minha fé é quando a porta abre e quando a
porta fecha. Por quê? Porque Deus não nos chamou para fé nas coisas, mas Deus nos chamou para uma fé nele. Então Deus nos chamou, irmã Rosa, para ter fé em situações e circunstâncias. Não, Deus chamou a irmã Rosa para ter fé nele. Então isso significa que eu no meu dia a dia não tenho que caminhar com uma fé de que tudo vai dar certo. Não, eu tenho que caminhar crendo que vai dar certo. Porém, se der errado, isso não abala a minha fé, porque a minha fé não está na circunstância, mas a minha fé está no Senhor. Então a gente tem que saber separar o que é acreditar naquilo que eu tenho pedido e o que é ser maduro para receber o que Deus quer nos dar. Olha só, Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então isso nos mostra que para eu receber aquilo que eu estou pedindo, tem uma condicional, que é o crer. Eu só recebo se eu crer. Então isso nos mostra que se eu não crer, eu não recebo. Amém. Porém, eu vou crendo até o final. Porém, a resposta de Deus pode ser uma resposta contrária à minha vontade. Então eu venho até aqui na fé, crendo que vai acontecer. Se Deus não abriu e eu passo para cá, eu não recuo, eu ando para trás. A porta fechou, mas Ele é o Senhor. Então o Senhor quer nos mostrar 2 degraus de fé. O primeiro degrau, onde eu peço algo para Ele, enquanto a resposta não foi positiva ou negativa, pastor, eu creio que vai ser positiva e eu vou até o final, irmão. Só que chegou o momento, chegou a hora, veio o juízo, veio a, como é que fala? A sentença. Veio a sentença, ela é positiva, glórias a Deus, mas ela é negativa, eu não desço o degrau, eu subo mais um, Ele é o Senhor. Então tem muito crente, irmão Marcelo, que ele tem fé, ele acredita, põe o pé no primeiro degrau. Tudo que pedir oração, crente ou recebereis. Mas chegou a sentença, foi negativa, ele pega o pé e põe para trás. Mas o Senhor nessa manhã quer nos ensinar: a sentença é positiva, anda para frente, mas a sentença é negativa, é mais para frente ainda. Irmão, você está entendendo? Aleluia. Que fé não é assim, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu creio, aleluia. Irmão, esse é o primeiro passo. Tudo que pedir oração, crente ou recebereis. Pois o pé no primeiro degrau. E vai, persevera, ora, creia, acredita, manda currículo, faz a tua parte, faz a tua correria. Porém no primeiro mês não veio, não desce, sobe. Esse mês não veio, mas no mês que vem. Vamos dar um exemplo mais difícil. Coloca o primeiro pé. Senhor, surgiu uma doença em mim, mas o Senhor fala na tua palavra: tudo que pedir oração, crendo, recebereis. Eu creio na cura, meu Pai. E você sobe em monte, você faz campanha, você está com o pé aqui, no primeiro degrau. Se não crer, não vai acontecer nada, irmão. Mas aí sabe o que acontece? O médico chega e fala: tem mais 3 dias. Aí você fala: eu tenho 3 dias para receber a vitória. E você acredita, você crê, você faz campanha, você chama o pastor, você crê. Tudo que pedir oração, crendo, recebereis. Tem que ter fé. Coloca o degrau, é mais 3 dias. Só que aí, para você a trombeta toca. Para você o Senhor te chama e Ele não te cura. Sabe o que Ele te fez? Ele te promoveu. Foi assim que Ele fez com Moisés. Olha aquela terra, a terra prometida, você não vai receber. Só que a Bíblia fala, logo depois, que o Senhor tira ele daquela promessa terrena e chama ele para a promessa eterna. Deus não tinha para Moisés aquela terra terrena, e ele queria entrar. Você pensa que para ele foi fácil ficar com aquele povo de dura serviço tudo aquele tempo, mas chegar ali naquele monte, ver a terra e não entrar nela? Só que o Senhor tinha algo muito melhor, muito mais preparado para ele. Você não entra na terrena, mas você entra na celeste. Ou seja, ele cria aquele, irmão, se aquele homem não cresce, queria chegar na terra prometida, não tinha aguentado ficar 40 anos com aquele homem. É diferente, irmão Flávio, de dia em dia, eu creio, vai dar, eu creio, vai dar, vamos chegar. Aleluia. Dia a dia com fé, vamos chegar, tá difícil, mas vamos chegar, vamos. Mulherada, se arruma, criança, põe a roupa, pega as prendas, desmonta. É mais 5 km para frente, nós vai. É mais 20, vamos também. Todo dia na fé, na fé. Só que quando chega para entrar, Deus fala assim: contempla lindo, olha bem, mas você não vai entrar.
Só que aí a palavra fala que Deus faz assim, pum, bota um fim naquele sonho terreno e dá a ele um sonho eterno. Isso significa que enquanto a sentença não veio nem para bem nem para mal, ele creu. Mas a sentença para ele chegando sem mal, não foi Deus falando um não, mas foi uma promoção do Senhor para ele. Enquanto aquele povo entrou numa Canaã terrena, ele foi levado para uma Canaã celeste. Então isso significa, a palavra fala assim, ó, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então se coloca na brecha, coloca na posição, acredita até o final, tenha uma fé inabalável. Mas quando chegar o momento da resposta do juiz e ele falar, vai para a cadeia, não anda para trás, mas aprende com Paulo e Silas, anda para frente. Irmãos, apóstolo Paulo tinha cargo, tinha emprego, tinha uma boa vida, se converteu, a vida dele terrena, temporal, foi indo para baixo, gente, foi decaindo, foi declinando. Aquele homem que andava de cavalo, matando crente, sendo guia, agora está dentro de uma cadeia com mau cheiro, com as suas pernas presas. Só que a gente tem que aprender com a fé de Paulo e Silas, que dentro daquela prisão, eles cantavam, eles louvavam, e a palavra fala que eles cantando, louvando e engrandecendo ao Senhor, deu um terremoto, e todas as portas foram abertas. Sabe o que isso significa? Paulo e Silas tinham fé que Deus podia tirar eles ali de dentro, mas a fé deles não estava no Deus tirar de dentro, mas estava no Deus. Se Ele tirar a gente daqui, a Ele a honra. Se Ele permanecer com a gente aqui, a Ele a glória. Se a gente for salvo daqui, louvado seja o nome do Senhor. Porém, se o soldado afiar a espada e decapitar a gente, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E sabe por quê? Porque a fé de Paulo e Silas estava depositada não no que Deus poderia fazer, mas estava depositada em Tito, capítulo 1, do verso 1 a 2, que fala que a fé do cristão tem que ser baseada na esperança da vida eterna. Então o que o Senhor quer nos mostrar é, todas as vezes que você passar por um momento onde a tua fé for provada, tira a visão do momento e coloca a visão na eternidade. Deus, a doença chegou, pastor, tira o olho da doença e bota o olho na eternidade. Senhor, o desemprego bateu na minha porta, tira o olho do desemprego e bota o olho na eternidade. A Bíblia fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os currais sejam exterminados da malhada, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe quem está falando isso? O homem que cultiva o seu gado, o homem que ara a sua terra e o homem que germina a sua semente. Mas a esperança, a fé e a convicção dele não está depositada no gado, não está depositada na terra, não está depositada na semente, mas está depositada no Senhor. Ou seja, se o gado crescer, se essa terra florescer, louvado seja. Porém, se o gado adoecer todos com uma praga e via óbito, ou se não der uma chuva e ele perder tudo que ele plantou, a alegria dele, a confiança dele não estava naquilo que é terreno, mas naquilo que é eterno. Irmã, está respirando? Irmão, está com a barriga cheia? Está com a barriga cheia, tá, irmão? Vamos dizer, Eliette, não tem frango de frito no ovo, não tem um pão solvadinho que vocês gostam, um pão solvadinho de tarde, você come uma banana. Mas já fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um jusizão parado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, o Senhor está nos chamando, irmãos, para ter uma fé convicta e uma certeza, como os homens da Bíblia tinham. Você pensa você, irmão, que quando Abraão estava lá, o Senhor chama ele
fala para ele que ele vai ser pai de multidões, você acha que ele ficou olhando se ele era estéril ou se ele... Mulher, uma mala e nós vai. Você acha que quando o Senhor chama Davi, unge Davi e fala vai ser rei, você acha que ele ficou, ai, será que eu tenho tamanho? Será que eu sou forte? Deixa eu fazer aqui um supino. O quê? É franzininho, filho. Ele meteu aqui, ó, e foi enfrentar Golias. Por quê? Porque não era o que estava fora, mas é o que estava aqui. Glória a Deus. É o que ele poderia ver de forma física, mas era o que ele poderia ver de forma espiritual, sobrenatural. Irmão, o Senhor, como o pastor Sérgio fala, ele compara a gente. Ele compara. Tanto é que ele fala assim, ó, aqueles que têm boas obras para a direita e aqueles que têm más obras para a esquerda. O que ele está fazendo aqui? Ele está comparando e separando, filho. O Senhor fala que tem joio no meio do trigo. Ele compara, esse aqui é joio, esse aqui é trigo. E aí ele olha para a Bíblia e ele se recorda, na mente de Deus vem aquele menino franzino, gente. Nem um whey protein ele tomava, irmão. Você gosta de frango, batata doce é pra gente, irmão Eduardo. Naquela época lá, filho, quiçá tinha uma banana pra ele tomar com água. Mas ele falou assim, ó, quem me chamou para a batalha? Ah, foi o Senhor? Quem mandou o profeta me ungir? Foi o Senhor? Então ele tirou o olho da circunstância, ele parou de olhar para a figurinha do braço dele no espelho e ele começou a olhar para Deus. E aí isso fez ele estar no campo de batalha com Golias. E a Bíblia fala que a fé desse jovem era tão grande, era tão forte, irmã Marcela, que ele não pega nenhuma espada, ele não pega nenhuma couraça. Sabe o que Davi está fazendo, irmão Osmar? Está entrando no campo de batalha com Golias de maneira cega. Aqui, ó. Vocês perceberam que Davi só pegou, presta atenção, Davi só pegou uma arminha ali, que ele pegou um estilingue e uma pedra, ele só pegou algo para o combate e não para proteção, porque quem tem fé só anda para frente e não anda para trás. Se ele tivesse medo, se ele tivesse uma fé meia bamba, ele ia falar assim, ó, se fosse eu, irmãos, hoje, a gente tem que ser sincero, se fosse eu hoje, rapaz, eu ia chamar mais uns 5 vai comigo. Vocês 5 vão na frente, pega 2 blindados, deixa atravessado, e eu vou vir aqui, ó, se ele fizer qualquer coisa, eu já corro para dentro do blindado. Aquele jovem não. A Bíblia fala que ele não pegou um escudo, ele não pegou uma armadura, porque ele sabia quem estava na batalha junto com ele. Davi foi ungido, pastor, e quando ele foi ungido, Deus derramou sobre ele uma promessa e falou: você vai se assentar num trono. Ou seja, você acha que Deus ia deixar um jovem com promessa morrer combatendo um filisteu? Sabe o que a gente pode aprender com isso? Pode vir a luta que vier, pode vir o enfrentamento que vier, se a gente tem promessa de Deus, a gente pode ir sem medo. Ele pegou e falou assim, ele não viu o que ele tinha a perder, mas ele viu só o que ele tinha a ganhar. Sabe qual que é o problema da nossa fé? Que a gente tem uma fé doente? Porque sempre que Deus nos promete algo, ou sempre que Deus nos direciona para algo, na hora de sentar para fazer o cálculo, a gente sempre coloca na balança o que a gente pode perder e nunca o que a gente pode ganhar. Quando Deus fala assim, eu vou te dar uma igreja, a gente já pensa no aluguel, a gente já pensa na água, a gente já pensa na luz, só no que a gente tem a perder e não o que a gente tem a ganhar. Quando Deus fala assim para você, ó, eu vou te dar uma esposa, muitos falam, mas agora eu vou ter que ter hora para chegar, a hora para sair. O meu Eduardo já falou misericórdia. Mas olha aqui, irmão, olha aqui, irmã. Olha aqui, agora você deu pedrada daqui, agora você vai tomar também. Para de olhar para o
você vai perder e olha para aquilo que você vai ganhar. Aleluia. Irmãos, ele está vermelho, deixa eu continuar aqui. Quando Davi entrou naquela batalha com Golias, a Bíblia fala que antes dele entrar no combate, ele ouviu um zum zum zum. Antes de Davi entrar naquele campo de batalha com Golias, ele ouviu um burburinho. Peraí, gente, disseram aí que quem derrubar esse gigante, primeiro que a casa dele nunca mais paga imposto. Opa! Segundo, que vai casar com a filha do rei. É um menininho que está lá cuidando de animal do palácio. E ele falou: o quê? Tem um exército de Israel com essa promessa andando para trás. Quem daqueles soldados não queria ter isenção de impostos? E quem daqueles soldados não queria se tornar da família real e casar com a filha do rei? Todo mundo. Mas só o mais franzino deu a cara a tapa e andou para frente, enquanto os outros andaram para trás. Quando Davi entrou naquele campo, ele estava pronto para derrubar o gigante, mas ele não estava pronto para apanhar. Quando Davi entrou naquele campo de batalha, ele estava preparado para dar na testa, mas ele não estava preparado para tomar na testa. Porque quando ele entrou naquele campo de batalha, ele entrou cego, somente confiando naquilo que o Senhor tinha falado para ele, irmãos. Ele falou assim, ó: eu não vou morrer porque ele falou que eu ia sentar no trono. Eu não vou morrer porque ele ungiu a minha cabeça. Eu não vou morrer, sabe por quê? Porque ele mandou um profeta na minha casa, apresentou para esse profeta todos os meus irmãos, e o Senhor falou: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem muita gente que foi chamado pelo Senhor com medo. Tem muita gente que o Senhor já tem promessa, mas está frouxo, está andando para trás, está recuando. Aprenda com Davi, gente, é só para frente, é só para frente. O próximo tópico que eu quero compartilhar com você, irmão e irmã, está em Hebreus 11:6, que diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por que você está, presbítero? Pelo segundo culto seguido pregando sobre fé, porque a gente faz tanta coisa para agradar a Deus, só que biblicamente, respaldado pela palavra, fala que eu só agrado quando eu tenho fé. Então presta atenção aqui, ó, que a gente vai desconstruir talvez um falso entendimento que você teve. Você acha que você agrada a Deus quando você ora? Você acha que você agrada a Deus quando você jejua? Você acha que você agrada a Deus quando você lê a Bíblia? Só que quando você faz isso sem fé, você está desagradando a Deus, porque em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradá-lo. Então a gente te ensina a orar, a ler Bíblia e a jejuar. Isso está respaldado pela palavra. Só que o Senhor está nos falando nessa manhã que o irmão José tem que fazer tudo isso com fé. Orar com fé, ler a Bíblia com fé, jejuar com fé, porque se não tiver fé, não está agradando ao Senhor. Então você já prestou atenção, irmãos, uma oração que não agrada a Deus, uma oração que desagrada ao Senhor, uma leitura da Bíblia que desagrada a Deus, um jejum que Ele, isso aqui não me agrada. Por quê? Porque sem a fé é impossível agradar ao Senhor. Irmãos, a gente era do mundo, igreja. A gente era do mundo, hoje nós estamos com Cristo. Aleluia! Se a gente era corajoso no mundão, por que aqui dentro a gente é um banana? Se a gente tinha uma coragem, uma ousadia quando a gente era mundano, por que a gente não tem hoje uma ousadia e uma coragem servindo a esse Deus? Por que a gente tinha sangue no olho, a gente fazia, a gente acontecia, quando a gente estava em terreiro de macumba, de candomblé, quando a gente estava no pagode, no funk, hoje na casa do Senhor?
A gente virou homens e mulheres medrosos, homens e mulheres que não têm mais aquela mesma pegada. Eu tenho para mim que, irmão, o que eu fazia no mundo eu vou fazer dobrado para Deus. Se eu tocava no mundo, eu vou tocar hoje dobrado para Deus. Aleluia. Se a minha boca era suja no mundo, hoje a minha boca vai ser dobrada e limpa para Deus. A gente precisa, irmão, agradar o Senhor. E sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Ele. Então, se você realmente quer agradar a Deus, atenta para como está a sua fé. E aí a Bíblia fala, irmãos, qual que é o objetivo da fé? Em 1 Pedro 1:9 nós vemos qual que é o objetivo da fé. E diz assim, ó: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aqui tem um segredo que muitos cristãos ainda não entenderam. Se a gente for olhar aqui para 1 Pedro 1:9, onde fala qual que é o objetivo da fé, está dizendo que o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então está dizendo que o objetivo da fé qual que é? Não é para algo terreno, mas é para algo eterno. Aleluia. O objetivo da nossa fé não é para eu ter casa, carro, dinheiro, não. É para eu alcançar a salvação da minha alma. Glória a Deus. Então, quando eu não entendo isso, eu oscilo na fé. Por que eu oscilo na fé? Porque eu começo a colocar o objetivo da fé para a realização das minhas coisas terrenas e temporais. E como a nossa vida tem altos e baixos, quando a porta abre eu estou no up da fé, mas quando a porta fecha eu estou no down da fé. E a gente fica oscilando, porque a gente acha que o objetivo da fé é fazer com que eu conquiste coisas. Mas em 1 Pedro fala que o objetivo da fé é a salvação da sua alma. Então é esse segredo que os homens da Bíblia entenderam e a gente não entendeu. É isso que Paulo e Silas entenderam e a gente não entendeu. Porque, irmão Leandro, fala para mim, quem dentro de uma cadeia, depois de ter apanhado de chicote, todo cortado, todo machucado, com os pés amarrados, com as mãos amarradas, meia-noite está cantando o hino e está cantando louvor. A pessoa ela está chorando, se lamentando, gente. Só que Paulo e Silas entenderam que o objetivo da fé no Jesus que aqueles que tinham crido não era um objetivo para livrar eles da cadeia, mas era um objetivo para salvar a alma deles. Lá em 2 Coríntios 5:7, irmãos, eu também aprendo algo muito profundo a respeito da fé, onde o apóstolo Paulo diz assim, ó: porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. O apóstolo Paulo fala, porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. O que a gente consegue aprender com isso? Se está falando que eu vivo por fé e não pelo que eu vejo, se a gente for analisar isso, está dizendo que a fé é um estilo de vida que eu devo ter. Está falando assim, ó: nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Então, se eu vivo pela fé, a fé é um estilo de vida que tem que me acompanhar do momento que eu me levanto ao momento que eu me deito. Não é eu tenho fé, não, eu vivo pela fé. Vocês entendem que tem uma diferença de perspectiva aqui? Para eu tenho fé, para eu vivo pela fé. Quando eu tenho fé é uma coisa, agora quando eu vivo pela fé é outra. Porque eu viver pela fé, eu vou me levantar pela fé, eu vou dobrar o meu joelho pela fé, eu vou vestir a minha roupa pela fé, eu vou tomar o meu café da manhã pela fé, eu vou entrar no meu carro pela fé, eu vou viver pela fé, irmão. Quando Paulo fala que ele vive pela fé e não pelo que ele vê, ele está falando, eu não estou somente tendo fé em circunstâncias pontuais, mas eu estou tendo fé a fé 24 horas por dia, a flor da minha pele. A flor da minha pele. E aí o Senhor Jesus, lá em Mateus 17:20, ele diz assim, ó: porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Aí coloca um ponto final e diz assim, ó: nada será impossível para vocês. Então isso nos mostra, garantido não pelo Douglas e não pelo pastor Sérgio, mas garantido pelo próprio Jesus, que quando nós temos fé, nada é impossível para a gente. Porém, irmãos, não é uma fé mais ou menos. Jesus também responde assim, ó, esse mesmo texto, só que de outra versão: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem. É o mesmo exemplo. Jesus está falando que a gente tem que ter fé para dizer para o monte: se levanta e se lança no mar. E se a gente tiver fé, para nós nada vai ser impossível. Em outra versão, em outro livro, é o próprio Senhor Jesus falando que nós temos para realizar isso, para conquistar essa bênção, essa vitória, de ter o impossível realizado na nossa vida. A gente tem que ter fé e não duvidar. Então todas as vezes que nós temos fé, porém junto com a fé entra a dúvida ela invalida a fé. Então não tem como, irmão Eduardo, ter fé e ter dúvida, porque quando entra a dúvida invalida a fé. A gente precisa ter fé e não duvidar. Fazendo isso, a Bíblia nos garante que não haverá impossíveis para nós. Então tem duas coisas aqui pelas quais o crente tem que correr atrás de noite. A primeira, irmão, ele tem que correr atrás de ter fé. E a segunda, ele tem que correr atrás de ele tendo fé, não deixar essa fé dele ser consumida pela dúvida. E quando nós realmente entendermos isso, e termos uma vida de fé e sem dúvida, a gente vai passar a ser promovido pelo Senhor para viver um nível espiritual de maturidade diferente. O que também me chama a atenção nesse mesmo texto, irmãos, de Mateus 21, é que Jesus diz assim, ó: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Será para pensar que Jesus aqui, ele não está falando sobre uma oração, mas sobre uma declaração. Jesus está falando assim, irmãos anjos: eu asseguro para vocês, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês dirão, vocês declararão a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Então o que a gente pode aprender com isso? Que a fé genuína, ela nos tira de uma posição de crença e nos coloca numa posição de declaração. Glórias a Deus, aleluia. Só que sabe por que a gente não declara com autoridade? Sabe por que a gente não diz para o monte: se levanta e te lança no mar? Porque a boca fala que o coração está cheio. Então como que uma pessoa, irmão Eduardo, vai dizer para o monte: se levanta e lança no mar? Como que uma pessoa vai dar essa declaração se o coração não está cheio de fé e a boca fala que o coração está cheio? Então isso significa que nós temos que buscar a fé, correr atrás da fé, se encher de fé, encher o nosso coração de fé, para, tendo essa fé, a gente sair do nível da crença e entrar no nível da declaração. Aleluia. E quando a gente tem fé, a Bíblia nos mostra que essa fé, ela não é somente benéfica para nós, mas quando nós temos fé, essa fé começa a ser benéfica para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha só o que a Bíblia fala em Mateus 9, a partir do verso 2, diz assim, ó: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua cama.
Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Eu vou mostrar para você o que aconteceu aqui. Tinha alguns homens que tinham muita fé, e esses homens que tinham muita fé, eles pegam um paralítico e levam esse paralítico até Jesus, porque eles tinham fé. E a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé daqueles que carregaram o paralítico até a presença dele, disse para o paralítico: levanta. Então isso nos mostra que não é um paralítico com fé, mas é um paralítico cercado por pessoas que têm fé. E o paralítico cercado por pessoas que têm fé, Jesus vê a fé de quem cerca o paralítico e acerta o paralítico com a cura. Então isso significa que o seu filho que ainda não é convertido, ele não precisa ter fé. Mas se Jesus acertar e ver uma mãe com fé, Jesus, pela fé da mãe, ele acerta o filho. Jesus, ele não precisa de um marido convertido com uma esposa crente, porque uma esposa crente com fé é semelhante a esses homens. Jesus olha na esposa a fé e libera a vitória para o marido. O que nós vemos aqui é um paralítico mirrado, sofrente, sem fé, e pessoas ao redor dele cheias de fé. Jesus olhando para a fé daquelas pessoas e sarando o paralítico. Eu sei, irmão, que vai ter dia que você vai estar bem, mas vai ter dia que você vai estar mal. Tem dia que a sua fé vai estar no up, mas vai ter dia que a sua fé está no down. Mas ao seu redor tem outros irmãos com fé. E aí quando nós nos juntamos com uma igreja como um corpo, assim como aconteceu aqui, e nós como um corpo de igreja apresentamos o nosso amigo paralítico para o Senhor com fé, o Senhor olha para a nossa fé e Ele atende ao paralítico. Então todas as vezes que uma pessoa sai de perto de pessoas com fé, o que acontece com ela? Ela deixa de receber o rebote que essas pessoas carregam. Quando uma pessoa ela está fora de um ambiente onde existem pessoas com fé, ela deixa de ser alcançado por Jesus a partir da fé das pessoas que a cercam. Então a gente pode aprender duas coisas aqui, irmãos. A primeira delas é: o que está do meu lado não precisa ter fé, porque Jesus contempla a minha fé e tem misericórdia de quem está do lado. E a segunda coisa é: se eu sou esse paralítico, eu não posso sair de perto das pessoas que têm fé. Mas eu tenho que ir para o centro. Se eu me sinto paralítico na fé, irmão Eduardo, eu não posso abrir essas portas e ir embora, porque eu não vou encontrar ninguém com fé lá. Vou encontrar pessoas com fé aqui dentro. E a Bíblia fala que as pessoas que cercavam aquele paralítico, elas tinham fé, ainda que o paralítico não creia, mas eles levaram. Jesus olha para eles, vê a fé deles e sara o paralítico. Um dos problemas que a gente tem quando o quesito é fé, a gente deixa de levar muitos paralíticos ao Senhor, porque fala: pô, ele não acredita em nada. Ele não acredita em nada. Como que eu vou pegar esse paralítico e levar até Jesus se ele não acredita? Jesus está falando: ele não precisa acreditar, quem tem que acreditar é você. Jesus não olha para a fé do paralítico para curar o paralítico. Jesus não olha para a fé da filha de Jairo para curar a filha de Jairo. Jesus olha para a fé de Jairo. Jesus para salvar alguém que você tem orado. Jesus para alcançar alguém que precisa de misericórdia. Ele não vai olhar para a fé dessa pessoa. Ela está doente, ela está machucada, ela está ferida. Jesus vai olhar para você. Jairo, eu não preciso que a sua filha creia, eu preciso que você creia. E você crendo, eu salvo a tua filha lá na tua casa. Então isso significa que quando eu tenho fé, eu não estou somente fazendo um bem para mim. Quando eu tenho fé, não estou somente eu agradando a Deus,
Mas quando eu tenho fé, eu estou fazendo com que aqueles que me cercam pela minha fé sejam alcançados pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Porém, irmãos, para eu caminhar para o final dessa mensagem, eu quero falar um verso para vocês que está em 1 Tiago 6,11, que diz assim, ó: vocês, porém, homens de Deus, fujam de tudo isso e busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Aqui em 1 Timóteo 6,11 fala assim, ó: vocês, homens de Deus, ou seja, esse recado tem endereço. Esse recado não é para ímpio, esse recado é para homens e mulheres de Deus. Você é homem de Deus. Aí fala assim, ó: fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade e a fé. Quero chamar sua atenção para a palavra busque. Busque a fé. Fé não é algo que vai descer na nossa vida. Fé é algo que a gente precisa buscar. 1 Timóteo 6,11 fala: busque a fé. Se eu não busco a fé, eu não encontro a fé. Eu não acordo inspirado, mas eu busco. Eu não acordo cheio de fé, mas eu busco. Então nós temos que constantemente, 1 Timóteo 6, estar buscando a fé, porque a Bíblia fala que aquele que busca, encontra. Só que a retórica disso é: quem não busca, não encontra. Então, se a gente for juntar alguns versículos bíblicos aqui, eu posso pegar dois: sem fé é impossível agradar a Deus, e busquem a fé. Vamos juntar isso. Se eu não busco fé, eu não consigo agradar a Deus. Então a gente busca tantas coisas, mas a gente não busca fé, não busca ter fé. Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho e só orou por fé? Quando foi a última vez que você fez um jejum, e esse jejum não foi para aquele seu primo converter, mas foi para você receber uma porção diferente de fé? Então o Senhor está nos dizendo nessa manhã que nós precisamos buscar ter fé. Busquem fé. Quantas vezes nós oramos por fé? Quantas vezes nós fazemos o nosso jejum em prol da fé? Quantas vezes a gente está correndo atrás de ter fé? Irmão, a gente tem que constantemente buscar essa fé, porque quando a gente encontra essa fé, a gente passa a agradar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o último verso está aqui em Romanos 10:17, que diz assim, ó: consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então isso significa que todas as vezes que nós estamos na igreja, todas as vezes que nós estamos ouvindo e nos alimentando da palavra do Senhor, nós estamos buscando essa fé, encontrando essa fé, e está sendo implantado dentro de nós uma porção nova de fé. Irmão, você pode estar se perguntando assim nessa manhã: mas Douglas, eu tenho 2 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 15 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja, e no domingo de manhã você vem pregar sobre fé? No domingo de manhã você vem ensinar esse teminha. Meu Deus. Tem algumas pessoas que olham que ouviram, putz, é Hebreus 11, eu já ouvi. Eu já ouvi já. É fé, tá bom, é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar. Eu tenho certeza que se a gente for fazer uma chamada oral aqui, todo mundo sabe esses versículos que eu preguei. Só que como sabendo tudo isso, a gente não tem 3 milímetros de fé. Meu Deus.
Como sabendo tudo isso, a gente não consegue dar conta de 3 milímetros de fé. Tem muitas pessoas que ficam pelo caminho pela falta de fé. Tem muitas pessoas, pregação de quarta-feira, que naufragam pela falta de fé. Irmãos, vocês acham que eu aqui na frente, eu não sinto a temperatura da palavra? Meu Deus. Vocês acham que eu não sei que a pregação de quarta foi muito mais cheia de unção, muito mais cheia de peso, de revelação? E hoje está uma pregação um pouco mais cansativa, um pouco mais maçante. Sabe por quê? Porque nem tudo é revelação. Tem muita coisa que é texto, é palavra, é ensino, é coisa mais árdua. É por só correr atrás de pregação e revelação que a gente vê cada vídeo aí na internet de uma igreja tão louca. Meu Deus, é verdade. Eu já vi vídeo na internet de pessoas dando um mortal na igreja, uma cambalhota para trás, pegando o púlpito, jogando o púlpito para cima. Sabe por quê? Esse povo, eles querem isso aqui, ó. Eles querem revelação, ó. Eles querem mistério. A gente não está falando que não tem que ter peso, não tem que ter glória, tem que ter isso, irmão. Mas uma igreja sábia é uma igreja que equilibra o que é espiritual com aquilo que é doutrina. Então, para eu fechar, irmãos, vamos trabalhar a nossa fé. E na nossa caminhada com Cristo vai ter pregações que vão ser mais bênçãos. Vai ter pregações que vai ser mais coisa revelada. Vai ter mais pregações que vai ser mais xoxa, mais chatinha, mais dura. Só que só vem a pregação com revelação quando a igreja aceita e obedece essa pregação mais chatinha. Tem muita coisa, irmão, que é chato. Mas é isso que faz a gente estar preparado para receber uma palavra de revelação, Pensa você que tem pregação que o pastor está cheio, tem pregação que você fala, nossa, hoje o céu desceu. E quando ele traz uma pregação que não é nessa mesma perspectiva, não pensa que ele está orando menos, jejuando menos, não. Coloca na conta dele. É que tem momento para tudo. Tem momento para ser uma palavra de revelação, uma palavra mais gloriosa, mas também tem momento uma palavra mais de doutrina, uma palavra mais chata. Só que é tudo isso, irmão, tudo isso faz parte. A gente precisa da pregação revelada, a gente precisa da pregação de ensino, de doutrina. O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, e eu termino por aqui, é como está a nossa fé. Vamos alimentar a nossa fé. Vamos correr atrás da nossa fé. Vamos buscar ser um homem e uma mulher cheio de fé. Porque somente assim a gente vai estar agradando o Senhor. Parece, irmão, que é básico. Parece que é assunto do pré-1, mas é. E ainda assim, a gente ainda não dá conta de ter 3 milímetros de fé. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.